3. Fala, galera! Bom, na nossa última aula nós começamos a falar sobre o processo de glicólise. Mencionamos o que são vias anabólicas, vias catabólicas, o destino da glicose e os transportadores utilizados por esse monossacarídeo. Bom, mencionamos também que a glicólise é o processo de quebra da glicose produzindo o piruvato. Esse processo acontece a partir de 10 reações enzimáticas, que é o objetivo específico da aula de hoje. Essas 10 reações, então, são divididas em duas fases, a fase de investimento e a fase de produção. Mencionei até que você primeiro investe na bolsa, na poupança, para depois você ter o retorno do dinheiro. A mesma coisa acontece na glicose. Primeiro você investe energia, para depois você ter o retorno da sua energia. E nós vamos agora explicar etapa por etapa. Primeiro, acontece a etapa 1. Bom, a etapa 1 parte da glicose. Isso é muito óbvio, né? Já que começa da quebra da glicose, a primeira substância a ser utilizada na glicólise é a glicose. A primeira reação é uma reação de fosforilação, porque nós temos aqui a glicose e essa glicose é adicionado a ela uma unidade de fosfato. Ou seja, se é uma reação de adição, essa primeira reação é uma reação anabólica, uma reação de construção. Como nós mencionamos na aula passada, vias anabólicas, elas gastam energia. Para você construir algo, você gasta energia. Como aqui foi adicionado o fosfato, você adicionou alguma coisa, então é necessário gastar energia. A primeira reação, então, consiste na conversão da glicose em glicose 6-fosfato. 6 porque o fosfato está no carbono 6. Por isso, glicose 6-fosfato, porque está no carbono 6. Essa reação, então, há uma quebra, há uma perda de energia. Essa reação é feita a partir da enzima chamada hexocinase. Por ser uma reação que gasta energia, é uma reação limitante, porque se você não tiver energia, você não consegue realizar essa reação. Então, passo 1, conversão da glicose em glicose 6-fosfato através da enzima hexoquinase e gasta energia. Segunda reação, sempre a partir de então, a etapa seguinte será realizada utilizando o produto da primeira reação. Então, a etapa seguinte, a etapa 2, vai ter como reagente glicose 6-fosfato. Então, a etapa 2, nós temos que a glicose 6-fosfato, então nós temos aqui a glicose, o fosfato do carbono 6, ela será agora convertida em frutose 6-fosfato. Bom, vale nós relembrarmos que glicose e frutose são isômeros. Como glicose e frutose são isômeros, essa reação não é uma reação de quebra e muito menos uma reação de construção. É apenas uma reação de isomerização, de mudança no grupo funcional. Glicose é um aldose. Nós mencionamos isso na aula 1 de carboidrato. Frutose é uma cetose. Os dois possuem quantidade de carbonos 6. Os dois são hexoses. Então, como a modificação foi apenas na estrutura, na configuração dos carbonos, é uma reação de isomerização. Consequentemente, essa reação não há gasto de energia. Por não haver gasto de energia, não é uma reação limitante. Essa reação de conversão de glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato é realizada pela enzima chamada de fosfoglicose isomerase. Fosfoglicose porque a glicose tem fosfato. Isomerase porque é uma reação de isomerização. Então, a etapa 2, conversão da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato pela enzima fosfoglicose isomerase, sem gasto de energia. Próxima reação, etapa 3. A etapa 3 consiste na conversão da frutose 6-fosfato que você produziu na etapa 2 em frutose 1,6-bis-fosfato. Quando você vai no show e pede bis, eu quero bis, você quer mais uma música. Então, bis é 2. Nesse intuito, frutose 6-fosfato tem o fosfato no carbono 6. Com a reação, acontece a adição de mais um fosfato. Agora não mais no carbono 6, agora no carbono 1. Então você vai ter fosfato no carbono 1 e no carbono
6. Então, esse composto recebe o nome de frutose porque é uma frutose. 1,6 porque você tem fosfato no carbono 1, fosfato no carbono 6. Bis porque são 2 fosfato e fosfato. Então, frutose 6-fosfato é convertida em frutose 1,6-bisfosfato. O fosfato tem que ter vindo de algum lugar. Ele vem a partir da quebra do ATP. Então, é a segunda vez que você gasta ATP no processo da glicólise. Essa reação é feita pela enzima chamada fosfofrutossinase 1. Por que 1? Porque você adicionou o fosfato no carbono 1. Bom, mas só fosfofrutossinase já é o suficiente. Então, etapa 3 consiste na conversão da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, havendo gasto de energia, e essa reação, então, é realizada pela enzima fosfofrutossinase. A etapa 4, você pode tirar, então, da frutose 1,6-bisfosfato. A etapa 4 consiste na quebra da frutose 1,6-bifosfato em dois compostos diferentes. Frutose 1,6-bisfosfato, você tem na frutose 6 carbonos e 2 fosfatos, que nós já explicamos. Então, quando você quebrar a frutose 1,6-bisfosfato, você vai originar duas moléculas de mesmo tamanho, ou seja, duas moléculas, cada uma com 3 carbonos e um fosfato. Então, você quebra a molécula no meio. Essa quebra da frutose 1,6-bisfosfato origina duas moléculas diferentes, com o mesmo tamanho, ou seja, são isômeros. Origina a dihidroxiacetona e o gliceraldeído, os dois contendo cada um grupamento fosfato. Então, dihidroxicetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Essa etapa 4, então, é uma etapa de quebra. Essa etapa de quebra, mesmo sendo uma reação catabólica, até o momento não houve produção de ATP. Essa reação de quebra da frutose em dihidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato é feita pela enzima aldolase. Bom, a etapa 5 é uma continuação da etapa 4. Em qual sentido? A molécula importante para que você produza no final o piruvato, a molécula é o gliceraldeído. Então, a dihidroxicetona para a produção do piruvato não é necessária. Ela tem que ser convertida em gliceraldeído. Então, a etapa 5 consiste na conversão da dihidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Os dois compostos possuem 3 carbonos. Os dois compostos são isômeros. Então, essa reação é uma reação de isomerase. Etapa 5, então, é a conversão da dihidroxiacetona em gliceraldeído 3-fosfato. Essa reação não há gasto de energia, não é uma reação catabólica e nem anabólica. É uma reação de isomerização. Nesse sentido, a enzima que faz essa reação é chamada de triose, porque os dois são trioses, fosfato, porque os dois contêm fosfato, e isomerase. Então, a enzima que converte dihidroxicetona em gliceraldeído 3-fosfato é a enzima triose-fosfato isomerase. A partir do momento aqui, nós temos que uma molécula de glicose, ela produziu, então, um dihidroxicetona e um gliceraldeído. Quando a dihidroxicetona é convertida em gliceraldeído, você produz agora 2 gliceraldeídos. Então, uma glicose produz 2 gliceraldeídos. A partir de então, você tem que ter em mente que tudo que eu explicar, você tem que multiplicar por 2. Porque nós temos 2 gliceraldeídos. Aqui na etapa 5, acabou a fase de investimento. A partir de agora, nós temos a fase 2, a fase de produção de energia, ou de aquisição de energia. A fase 2, então, você vai ter, no final, produção de ATP e de NADH, que é o que nós vamos explicar passo a passo. Primeira etapa da fase 2, a etapa 6. A etapa 6 consiste na conversão de gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bisfosfoglicerato. A mesma explicação anterior.
Você tem aqui fosfato no carbono 3, por isso 3, carbono 3. Esse gliceraldeído vai receber a adição de mais um fosfato. Agora no carbono 1. A adição desse fosfato no carbono 1 faz com que a molécula receba o nome de 1,3-bisfosfoglicerato. Bis porque tem 2 fosfatos. Então essa conversão é realizada pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. É uma reação anabólica, você iria gastar energia. Você só não gasta energia porque na verdade você realiza uma transferência de elétrons a partir da molécula NADH. Então no final dessa reação você produz, por isso o nome fase de produção. Você produz o NADH. NADH você utiliza lá no final, quando a molécula de glicose é convertida em gás carbônico. Então, o NADH é uma transferência de elétrons. Bom, então a etapa 6 é a etapa de conversão do gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bisfosfoglicerato pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. É uma reação no qual há a produção da molécula de NADH. Só para ressaltar, você tem 2 gliceraldeídos da etapa 5. Então, 2 gliceraldeídos, 2 NADHs. Beleza. Etapa 7. Na etapa 7, acontece a conversão da 1,3-bisfosfoglicerato produzido na etapa anterior, convertido em 3-fosfoglicerato. A diferença é que no carbono 1 tinha um fosfato. Esse fosfato vai ser transferido para a molécula de ADP, AD de difosfato, originando então o ATP de trifosfato. Então aqui eu tinha 2, aqui eu tenho 3. Aumentou 1 porque esse fosfato veio aqui do 1,3-bisfosfoglicerato. Você produz então agora o 3-fosfoglicerato. O 3-fosfoglicerato é produzido então pela enzima fosfoglicerato sinase. Sinase ou quinase. Fosfoglicerato quinase é porque você quebra essa ligação com o fosfato. Bom, próxima reação. Só ressaltando uma coisa. Se você produziu pela glicose 2 gliceraldeídos, você produz aqui 2 ATPs. Isso é importante que vocês memorizem. Então, no slide anterior eu mostrei 2 NADHs, aqui 2 ATPs, porque você tem 1,3-bisfosfoglicerato. Beleza. A etapa 8 consiste numa mudança muito simples. Você tem aqui o 3-fosfoglicerato. O fosfato está no carbono 3. Esse fosfato vai ser transferido para o carbono 2. É apenas mudança, uma isomerização, uma coisa muito simples. Essa mudança recebe o nome de mutase, porque é como se fosse que o glicerato sofreu uma mutação. Essa mutase, então, faz com que o 3-fosfoglicerato se transforme em 2-fosfoglicerato. 2 porque está no carbono, 2 o fosfato. Essa mudança você faz pela enzima fosfoglicerato mutase. Bom, essa é a etapa 8. A etapa 9, você tem que o 2-fosfoglicerato produzido na etapa 8 será convertido agora em fosfoenolpiruvato. Há uma mudança apenas aqui. Você tinha um álcool, agora você tem uma etila. Etileno. Não, metila, né? Desculpa, porque só um carbono. Essa mudança singela, onde tinha um álcool e esse álcool não existe mais, é feita a partir da enzima enolase. Então aqui também não há quebra, não é uma reação de isomerização. Apenas uma modificação aqui, transformando 2-fosfoglicerato em fosfoenolpiruvato, pela enzima enolase. A etapa 10, finalmente, nós produzimos agora a molécula de piruvato. Essa molécula é produzida a partir da conversão do fosfoenolpiruvato. Fosfenol porque você tem aqui o fosfato. Esse fosfato será transferido para o ADP de 2 fosfatos. Se você tinha 2 e acrescentou mais 1,
transforma agora em trifosfato. Então você produz ATP, adenosina trifosfato. Essa conversão é feita pela enzima chamada piruvato sinase. A partir então do fosfenolpiruvato e da enzima piruvato sinase, você produz a molécula de ATP e a molécula de piruvato. Só para reenfatizar, com a quebra da glicose, você produz duas moléculas de gliceraldeído. Então aqui você tem duas moléculas de ATP. Nós produzimos no slide anterior mais duas moléculas. Então no final vai dar 4 moléculas que você recebeu. E você teve que investir 2. Se eu investir 2 moléculas e receber de volta 4, o meu lucro final é de apenas 2 moléculas. Bom, aqui a etapa 10, a etapa então que acontece o fim da glicólise. Resumindo, a glicólise é a quebra de uma glicose produzindo 2 moléculas de piruvatos. Essa produção do piruvato também resulta na produção de 2 moléculas de ATP. No final é o que você tem de lucro. Porque produzir mesmo você produziu 4, só que você gastou 2 no início, então você produziu 2 moléculas como lucro. E você também produz 2 moléculas de NADH, que é um transportador de elétrons. Bom, as nossas células de eucariotos, elas realizam essa quebra, produzem então o piruvato. O piruvato pode ser transformado em lactato em algumas células, como eritrócitos, leucócitos, entre outros aqui. Essa transformação de piruvato em lactato, ela é realizada então por essas células e a transformação da glicose acaba no lactato. Outra célula nossa que utiliza o piruvato para produzir lactato é a célula do músculo esquelético, quando há uma redução no oxigênio. Essa redução acontece no exercício intenso, na musculação. Quando você está lá pegando peso e começa a arder o músculo, essa ardência é em resultado da produção do lactato. Porque a quantidade de oxigênio no músculo diminuiu, você não consegue mais quebrar o piruvato para produzir gás carbônico e água. Você pega o piruvato e converte em lactato, pela enzima lactato desidrogenase. Esse lactato, em excesso, vai para o fígado, a partir do sangue, e no fígado você transforma o lactato em glicose. Porque nós, seres humanos, não podemos ter um excesso de lactato no sangue. Então esse lactato tem que ser convertido em glicose no fígado. Porque esse processo, o processo é extemporâneo. Outro tipo de célula que nós temos, que utiliza o piruvato para substrato do lactato, são as células procarióticas, as bactérias. Existem várias bactérias que elas têm a capacidade de pegar o piruvato e transformar o piruvato em lactato. Aí produz o nosso querido, amado iogurte, que possui dentro dele o ácido lático. Então as bactérias realizam esse processo a partir da ausência do oxigênio. E nós temos também que algumas bactérias, exemplo aqui seria o lactobacillus, outras bactérias, como a Saccharomyces cerevisiae, ela tem a capacidade de pegar o piruvato e agora transformar o piruvato em etanol e gás carbônico. Consequentemente, se produz etanol, você produz as bebidas alcoólicas oriundas da fermentação. Aqui nossa querida, amada cerveja. Junto com o álcool, a conversão do piruvato em álcool também produz o gás carbônico. É esse gás carbônico utilizado no crescimento dos pães. Então, quando você vai lá na padaria e compra fermento biológico, o fermento biológico é uma bactéria. Essa bactéria pega a glicose que está lá no pão, converte a glicose em piruvato, pega o piruvato e transforma em lactato. Então, essa bactéria que você coloca na massa, ela realiza o processo de glicólise. A partir da glicose, o piruvato foi formado. A partir do piruvato, se transforma etanol em gás carbônico. Gás carbônico, a massa cresce. Aí pergunta, quando você fabrica o pão, você produz etanol no pão? Sim, produz etanol no pão. Só que como você vai assar o pão, o etanol vai volatilizar. E quando você produz a cerveja, você também produz o gás carbônico, que faz com que nós tenhamos lá a espuminha da cerveja. Bom, aqui é um resumo que o piruvato pode ser originado dando fins, então, ao lactato, ao etanol, ao oxalacetato e acetil-CoA. Nas aulas seguintes, eu irei explicar como que o piruvato é utilizado nas células dos seres humanos para dar sequência à produção de energia.
Então não irei falar mais de lactato, porque a quantidade de energia produzida a partir do lactato é muito pouca. Aqui nós temos então as 10 reações enzimáticas, aonde mostra o gasto de energia toda vez que eu tiver o ATP sendo convertido em ADP, é uma quebra de energia, gasto de energia. E se eu tiver o contrário, ADP virando ATP, eu tenho um ganho de energia. Então esse slide mostra um resumo da glicólise. Assim como esse slide mostra aonde a insulina e o glucagon, que atuam no metabolismo da glicose, atuam. A insulina atua levando a quebra da glicose, levando a glicólise. Atua então na conversão da glicose em piruvato, estimulando essa conversão. E o glucagon atua inibindo a glicólise. E aqui nós teríamos um resumão, se fosse para complicar o conteúdo de vocês, colocaria aqui as fórmulas químicas, ou melhor, pediria para vocês desenharem as fórmulas químicas, dando sequência às 10 reações da glicólise. Bom, com essa aula de hoje, o que é importante que vocês memorizem? O que é glicólise? Como que acontece a glicólise? Quais são as 10 reações enzimáticas? As substâncias e as enzimas responsáveis. Onde na glicólise acontece gasto de energia e aonde na glicose acontece o ganho de energia. Nas próximas aulas daremos continuidade da glicólise, falando sobre cadeia respiratória, fosforilação oxidativa, entre outros processos metabólicos que irão produzir a principal energia nos seres humanos. Porque aqui produzimos só 2 moléculas de ATP. Isso é extremamente pouco. Bom, espero que vocês tenham aprendido o conteúdo de glicólise. Eu sei que 10 reações é muito, mas não fui eu que criei. Eu estou apenas passando o conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham a paciência de estudar. Bioquímica é uma disciplina que necessita sim estudar. Só videoaula não ajuda. Bom, espero que a videoaula tenha auxiliado vocês. Curtam, compartilham, critiquem, comentem, deem like. Sigam, se inscrevam no canal. E é isso. Beijos e bons estudos!